Eu voltei pra pilotar, porque aqui não é o meu lugar. Eu juro que eu sou menos desafinada, mas eu fugi do retiro. Pois é, então hoje live profundíssima, filosófica sobre essa parada aí. Era pra eu ter ficado até o dia 20 no tal do retiro. Estou aqui de volta. Por quê? O que que aconteceu? Muitas coisas aconteceram, coisas do universo, né? Os sinais do universo, muita história para contar, aquele papo que eu adoro. Então, vou falar sobre o retiro, por que que eu saí do retiro, o que que aconteceu que estão pedindo Pix aí no meu nome. Se forem fazer Pix, façam no meu nome mesmo, tá? Olhe lá direitinho se é Stefane e tudo. Então, um monte de coisas aconteceu aí e eu tô aqui de volta para poder conversar com vocês dessa live filosófica que já tem um tempo, né, que estão me pedindo. Olá, todo mundo, boa noite. Coloquei até um filtrozinho pra ficar com a cutis melhor, porque eu tô cansadaça, preciso de um banho e dormir. Mas vamos lá. Então eu vou falar sobre o retiro, por que que eu fugi, o que que aconteceu lá, como que é esse retiro, que tem um monte de gente querendo ir e vai. É super legal, vou falar. Vou falar sobre esse golpe que estão dando no meu nome aí no Zap, tá bom? Também vou falar sobre isso. Fora, né, todos esses sinais do universo, o que que aconteceu até eu chegar nesse retiro. O que aconteceu até eu sair desse retiro e chegar aqui agora com todos esses sinais do universo que eu vivo, né, aí no GPS dele. Então é bem bacana pra gente entender e conseguir, não sei se aprender, mas pilotar a nossa vida assim, mais fluida, numa rota mais legal, porque o GPS do universo é confiável. Boa noite todo mundo aí que tá chegando, adoro essa live. Quem conhece as lives filosóficas, né, já tinham me pedido há um tempão. Eu fiz uma live informativa de dicas práticas desde a Bahia até Pernambuco, onde eu estava, é isso mesmo. E falei sobre o trânsito local e várias dicas legais, tá? Estão me perguntando várias coisas, então também nessa live hoje eu vou abrir, digamos assim, um programa, um quadro novo, porque estão me fazendo muitas perguntas legais realmente e umas perguntas engraçadas. E aí eu acho que cabe responder, né, a público. Eu não vou colocar nem divulgar nome nem perfil de ninguém, podem ficar tranquilos, eu nunca fiz isso, né? Mas eu acho legal colocar. E por que que eu tô gostando de compartilhar a minha vida? Porque eu aprendo com isso. E eu recebo feedbacks assim maravilhosos que eu me emociono. E é incrível como que eu consigo atingir profundamente vidas e casos seríssimos de vida, sabe? Inspirando simplesmente aqui, contando e postando o que eu tô vivendo. Então, vou fazer esse quadro, né, para poder postar algumas coisas bem bacanas e falar sobre a minha bagagem, o peso que a menina carrega, né, minha motoca, também estão querendo saber aí de novo, vou colocar, e várias outras questões. Então, voltei com toda aqui agora, né, eu disse que esse retiro ia ser minha virada de ano, porque eu gosto de fazer essas coisas assim, em datas muito comemorativas, tipo final de ano, carnaval, essas coisas assim, eu gosto de ficar mais reclusa e aí eu sinto que eu dei uma mergulhada. E já tem um tempo que eu tô procurando dar uma parada de novo, né, nessa vida aí na estrada fora, para poder sentir tudo isso que eu venho captando, todos esses sinais, né, que eu venho recebendo, vivendo ao longo da estrada. Então eu acho sempre bacana contar como que eles acontecem, para que vocês possam percebê-los também na vida de vocês. Então, assim, vamos lá. Começando que eu saí hoje do retiro 5 dias antes, e na hora que eu cheguei onde eu estou, minha irmã já entrou em contato comigo. Olha, estão usando sua foto no WhatsApp para pedir dinheiro, aquele golpe, não clonaram, mas eles estão agora pegando a nossa foto do Zap. E aí, falando que a gente mudou de número, que aconteceu não sei o que com o celular e tal, que tá precisando de Pix, né, que tá aí numa situação complicada. E aí já viu, né, tem gente que cai, mesmo sem confirmar nada, e
A pessoa, pô, não confere, né? Pô, vou mandar dinheiro para uma pessoa na conta do outro. Enfim, gente, tomem muito cuidado com isso. Fiquem tranquilos, procurem saber mesmo onde estão seus pais, seus filhos. Espera, tá? Procura saber direitinho. Tá rolando muito, mas muitos golpes com isso. Isso é sério. Depois que eu divulguei no WhatsApp para os grupos e para os meus amigos, eu fiquei sabendo de um monte de gente que recebeu esse golpe, de um monte de gente que caiu, que pagou uma grana, 6 mil reais e tudo mais. Fiquei sabendo também de gente que deu um contragolpe. Então, assim, a pessoa usou o golpe, pediu uma grana, e aí a pessoa que, né, que estava sendo golpeada falou, olha, beleza, só que é o seguinte, eu tô num lugar, eu preciso que você faça um Pix para minha secretária para poder ela ter internet e te enviar o pagamento. Aí o cara, o golpista, fez um Pix, colocou crédito no celular e nunca mais recebeu a grana do golpe que ele ia dar. Ou seja, foi bem interessante isso, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esses safados aí, assim, de uma forma, sabe? Enfim, de uma forma que a gente desmascare eles, que eles saibam, né? Que a gente não vai cair mais nessa. Então fiquem atentos, tá, gente? Fiquem tranquilos com esses golpes. Procurem saber com calma, tá bom? Porque tá aí, né? Tá caindo muita gente, não cai quem quer, mas é o desespero realmente, né? De ter alguém querido em risco e tudo mais. Mas, de novo, eu peço calma, confirmem direitinho, tá bom? Não cliquem em nada. Esses dias, antes do retiro, eu postei sobre o Instagram. Ai, hackearam meu Instagram. A maioria das vezes, as pessoas estão clicando nos links que mandam, falando que você ganhou não sei o quê, que é pra você participar daquilo. E ainda escreve, põe lá, entrega os seus dados, tá? E aí, quando você entrega os seus dados, eles têm... aquelas confirmações de 2 etapas, porque eles vão ter seu e-mail, vão ter várias coisas, e a pessoa ainda entrega o código do próprio WhatsApp, que eles falam que é um código de confirmação. A pessoa encantada num papo ali na hora cai, tá bom? Então, não cliquem nessas coisas de prêmios, nessas coisas assim. É bom, é muito bom para ser verdade? Pode ser verdade, quem sabe um dia, mas a gente sabe, né? Que acontece muito isso, então não entra nessa, já bloqueia direto, não olha nada, né? Ganhar prêmio assim do nada, é melhor perder, se for verdade, isso do que perder esses contatos, esse nosso mundo virtual que tá aí hoje, tão importante pra gente, que pode acarretar outras coisas mais sérias, né? Então, golpe de Instagram e de WhatsApp com links, não cliquem, não coloquem dados, não entreguem códigos, tá? Bloqueia, denuncia. E esses golpes que estão usando a foto do WhatsApp de uma pessoa para pedir dinheiro, procura saber direitinho antes. A pessoa provavelmente vai estar fora do ar, né? Igual eu estava no retiro. E aí vamos começar os sinais do universo, que a Estê saiu no meio do retiro, exatamente no dia que isso aconteceu. Olha só para você ver. Então eu ia estar fora do ar, né? Eles iam ficar pedindo pix para as pessoas, falando que aconteceu alguma coisa. Realmente eu não ia ter como confirmar, nem me comunicar, nem nada, né? E aí as pessoas preocupadas, principalmente os queridos, né, que me conhecem, iam mandar esse dinheiro. Então é assim que acontece. Eles vão mexer com o lado emocional. Então provavelmente deve ter visto no meu Instagram que eu ia estar fora. E aí iam tentar usar esse argumento emocional aí com os meus conhecidos. Mas o GPS do universo me falou: cai fora daí porque você precisa de aparecer de novo. Vamos lá então. Olha só para você ver como é que é interessante. O meu retiro ia durar até o dia 20 deste mês. É um retiro que eu já estou acostumada a fazer, tá? São 10 dias de silêncio total. A gente nem olha, nem se comunica verbalmente, nem visualmente, nem com gestos, nem nada, tá? É um retiro muito introspectivo. É o retiro Vipassana. Vou explicar porque tem muita gente me perguntando, querendo fazer e vai fazer, já está inscrito para fazer. Então tá querendo saber como é que funciona, eu vou falar. Mas enfim, eu tô acostumada com esse tipo de coisa. Algumas pessoas que me conheceram por agora falaram: nossa, mas você, né, que anda assim,
inquieta no mundo afora e forasteira, inclusive já tô com meu chapéuzinho aqui, né? Eu voltei. E aí você vai ficar lá 10 dias, né? Guardada lá, retirada. Eu falei, não, é tranquilo, eu gosto disso, eu tô acostumada. Mas desde o primeiro dia começou a me dar uma sensação diferente. E aí eu comecei a usar esse retiro não para fazer exatamente, digamos assim, a programação do ensinamento que eles dão lá, porque eu já tinha ido, né, de outra vez, eu já conhecia, já pratico. Mas eu fui para fazer um retiro pessoal, né, trabalhar toda a bagagem que eu recebi até agora e dar um tempo, né, da estrada, da vida em geral. Eu gosto de fazer esse balanço para me conectar mais ainda e ver se realmente tudo que eu aprendi, tudo que eu tô praticando, eu costumo falar que não é pregando, porque eu realmente nem prego, eu faço, né? Se tá condizente com aquilo dali e aprender um pouco mais. Então, desde o primeiro dia eu percebi que seria um retiro não para eu trabalhar os ensinamentos que são dados lá, mas para trabalhar todos os ensinamentos que eu já recebi e vivo eles. Só que começou a me dar essa sensação de que, caramba, minha vida mudou tanto desde a última vez que eu participei de um retiro desse, e eu venho há uns 2 anos pelo menos tentando participar de novo. Ao longo da estrada tentei de novo, é muito concorrido, tem no mundo inteiro, a gente tem que fazer inscrição para onde tiver com antecedência, né? Tava tendo um em Pernambuco, eu escrevi calculando mais ou menos que estaria por ali em tal época, enfim, consegui fazer inscrição. Então, quando eu fui para lá, tudo se alinhou, ainda vou contar sobre isso que tem a ver com os sinais do universo. Eu entrei e daí no primeiro dia eu já percebi, poxa, depois desse tempo todo, né, eu mudei de vida, eu mudei tanto, será que é isso que está me incomodando? Eu não caibo mais aqui, né, nessa quietude isolada. A minha quietude agora é a estrada e compartilhar isso, como eu disse no começo da live, que tem atingido e inspirado tanta gente, que me senti assim, caramba, presa mesmo, sabe? Apesar de serem ensinamentos valiosíssimos e me ajudarem também imensamente. Mas eu fui trabalhando isso para ver qual é que era, mais um dia, 2 dias, 3 dias, e aí, quando deu no 4º dia, ontem, né, eu analisei, bom, o que eu levo, falo e faço, né? A minha vida, eu aprendi que é o seguinte, quando a gente tá triste, quando a gente tá desconfortável, em qualquer nível, físico, emocional, mental, dá uma parada, dá uma pausa, dá uma respirada e vê se onde você está, o que você está fazendo, o que está acontecendo, está te machucando, né, nesses níveis, e por que você está ali, por que você está aceitando, né, ser machucado. E muitas vezes não pelos outros, tá? Mas por você estar ali, recebendo, né, as feridas, né, as pauladas, por você estar ali se martirizando. Então, como o meu caso, por exemplo, eu pensei, poxa vida, eu sou já uma aluna antiga aqui desse retiro, eu vou sair no meio do retiro, aí a gente vem com vários auto-julgamentos, padrões das regras sociais. Eu vou queimar o filme, eu vou mostrar, né, outras coisas para as alunas novas que estão aqui, o que elas vão pensar, o que elas vão fazer agora, né, eu dando um exemplo assim. Então eu parei de pensar no outro e voltei a pensar em mim, que é o que eu tenho feito há muito tempo. E aí eu comecei a pensar, então se é por mim, é o quê? É orgulho,
né? Eu vou até o final. Porque esse retiro, ele tem um alto desafio de você suportar exatamente isso que eu falei agora. Dor, incômodo, né? Julgamentos, auto-julgamentos, na verdade. E aí eu vou falar por quê, como que é o retiro, né? Mas calma aí que eu tenho que alinhar tudo. Calma. Então é o seguinte, quando eu analisei tudo isso com muita calma, tá? Durante as meditações, eu percebi, bom, se é isso, né? Orgulho, julgamentos e tal, coisas externas, eu não posso dar atenção a isso, eu não posso tomar uma decisão de me aprisionar para provar alguma coisa, né? Para alguém ou para mim mesma como uma teimosia. Então comecei a avaliar que sensação era essa que eu estava tendo, essa vontade de sair desse retiro. E aí eu comecei a ter essa sensação de que eu precisava voltar, né, para o mundo lá fora, a minha vida, que eu escolhi, que já é meio que um retiro, mas assim, aberto, né? Eu tenho contato com inspiração às pessoas. E também não criei essa dependência de tem o quê, né? Principalmente no mundo virtual. Mas no seguinte sentido, aquilo estava me incomodando. E alguma coisa eu precisava ir para fora novamente. Aí quando eu tomei essa decisão, eu falei assim, bom, eu tô incomodada, eu realmente vou ter um comportamento aqui que não é condizente com o que eu vim fazer, né? Eu acho que eu já recebi mais do que eu precisava receber aqui nestes ensinamentos. Vou levar isso e vou em frente com a minha decisão. E aí nós vamos ver o que está acontecendo, né? Na situação toda que me envolveu para isso, para essa decisão interna. Então foi chamada a instrutora que conversa, que passa os ensinamentos, né, pra gente. E aí eu expus para ela e falei realmente da minha nova vida, que eu não estava cabendo ali, que eu tinha uma sensação de que eu precisava voltar, né, para a estrada, que realmente eu ia começar a ter um comportamento não condizente com o local. Então é isso que faz normalmente, né, a gente no dia a dia, vamos colocar assim, a gente vai fazer uma viagem e aí acontece alguma coisa, o parceiro ou a parceira fica emborradinha, começa a ter um comportamento que vai avacalhando tudo, sabe? Então aquilo dali não é legal, né? Então, o que você faz? Pô, por que você tá assim? Tá incomodado com o quê? Conversa, né? Sente e se abre para poder você expor a sua percepção para o outro te ouvir e a partir dali você mesmo se escutar e saber que fundamento tem aquilo dali e experimentar, né? Mudar de ideia, ter uma decisão, porque eu não estava desistindo, né? Eu estava mudando de ideia em relação a participar daquele retiro, uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que para mim é tranquila, como eu vou já falar das dificuldades, né, desses retiros aí para quem está querendo fazer, que me perguntou, mas expôs, tomei a decisão e vamos ver agora, né, o que vai acontecer depois de realmente eu identificar dentro de mim que eu não ia querer mais ficar ali. Então, essa exposição, né, para com o outro ajuda o outro a te entender, a você se entender e a resolver a situação, né? Se o outro não é capaz de te entender, depois que você, né, se expressar e tiver se compreendendo um pouco, ou tentando se compreender também, por que você está sentindo, né, aquilo diante de uma circunstância, um momento, uma situação, então a gente também tem que pensar um pouquinho em si de novo para saber o que eu estou fazendo ali naquele lugar com aquelas pessoas que não estão me compreendendo, aquele lugar que não está me cabendo, né?
Então, essa coisa de você pensar em você, como eu sempre falo, não é um egoísmo centralizado numa ação prejudicial, tá? Eu sempre falo, né? Se as pessoas fossem realmente, verdadeiramente egoístas, elas seriam melhores, o mundo seria melhor. Porque se a gente parasse para pensar, então quer dizer que se eu fizer uma ação, né, que trabalhe ali um coletivo que é para meu bem, automaticamente eu já estou fazendo bem ali para aquele coletivo inteiro, né? Como eu já contei casos de uma comunidade que eu vivia, um vilarejo, e aí eu fui movimentando coisas que para mim faziam falta, coleta de lixo local, campanha para conscientização animal, castração e tudo, para mim. E aí acabou que beneficiou toda uma comunidade, né? E eu já tinha consciência disso, logicamente, mas essas coisas a gente não consegue fazer só pra gente, mas se a gente pensar na gente, né, a gente faz pra todo mundo. É aquela coisa de sempre, né, gente? O que eu não gostaria que fizessem comigo? Então não faz com o outro. E aí você entra nesse processo coletivo. Bom, pois bem, diante disso, então, a gente sendo egoísta, a gente consegue ser melhor para com o outro. Porque se você pensa em você, você sabe como você é, o que você quer, né? E coloca aquilo dali na real, o outro pode não gostar. Mas você vai ter resolvido a questão, vai ter resolvido a parada, né? O outro vai ter que resolver com ele. E quando você resolve com você e o outro compreende aquilo dali, tudo em volta e todos ali ficam bem melhores, né, na convivência. Como eu disse, pode ser que não aceite, assim, pelo menos de início, mas a gente está meio acostumado com esse mimimi, assim, né, de muitas coisinhas, assim, para falar, né, a falar a verdade, que a gente quer realmente. A gente precisa de parar com isso, a gente precisa de se expressar, né? E isso tem mais um outro assunto muito profundo que causam doenças. Como muitos aqui sabem, eu sou terapeuta também, então trabalho muito com isso. E aí, a gente se expressando, a gente consegue ter um entendimento geral, né? Pessoal e coletivo, interpessoal, né? Então é o seguinte, uma diferença está em você ser sincero, ser quem você é. E sendo você, você se sentindo bem, você automaticamente, né, convive bem, porque você está satisfeito, autossatisfação, né? Como eu sempre digo, um professor meu que me ensinou maravilhosamente bem que gente feliz não enche o saco, né? Então eu estando feliz, eu estou bem com tudo e com todo mundo. E aí, a gente só analisar qual que é a diferença daquela. Não, eu sou assim mesmo, então eu sou grosseira e sou uma pessoa que falto com respeito para com o outro. Não são regras de etiqueta, né? Eu realmente falto com respeito para com o outro. É muito diferente isso, tá bom? Beleza. Partindo disso, então, o que aconteceu? Nessa minha decisão de sair no meio do retiro, esse incômodo, né, por voltar aqui para fora, mas exatamente hoje, aí ainda tem uma questão aí dos sinais do universo nesse meio tempo, que quando eu cheguei na BR, eu podia ir para um lado, permanecer em Pernambuco ainda mais uns dias, ou poderia ir para o outro lado da BR e já adentrar a Paraíba. E aí eu falei assim, bom, vou deixar a cargo de novo do universo me guiar para onde eu tenho que ir. Para permanecer em Pernambuco, que eu estava em Pernambuco, para onde eu ia, eram mais de 3 horas de viagem. E para entrar na Paraíba, era 1 hora no máximo, assim, digamos. Interessante, né? Mais distante eu ficar onde eu estava do que eu ir para frente para onde eu ia. Mas ok, analisando isso, vou em frente. Mas aí tinha várias questões de onde eu ia ficar. Aí eu me toquei que era feriado, será que vai dar certo? Para onde eu tenho que ir? Então fiz várias análises, né? Real da situação. E mandei as mensagens, aguardei as respostas.
parei num posto, já teve um acontecimento ruim, atropelaram um cachorro na BR, ainda bem que ele partiu na hora. E aquilo dali, sempre, esses acidentes, esses incidentes sempre vêm para mostrar que aquela angústia que estava em você realmente tem alguma coisa, sabe? E aí eu continuei aguardando e recebi uma resposta de que vamos pra frente, vamos adentrar a Paraíba. Beleza, peguei e comecei a ir em frente. Chegando aqui, olha só pra você ver, chegando aqui, que é o lugar mais perto do que o outro lugar, foi assim, pouco tempo depois que eu cheguei, minha irmã já me manda essa mensagem, falando que pegaram o meu WhatsApp e tava lá, né, mandando mensagem pra mãe, pra ela, pra poder tentar, né, fazer o golpe. Então, se eu tivesse ido pro outro lado, né, que era mais distante, eu não ia ter chegado a tempo de confirmar pra minha irmã que realmente ela já sabia, mas pediu as confirmações, que realmente nem no retiro mais eu tava, que não era eu, né? Então, olha pra você ver como que são os sinais do universo. Fui direcionada pro lado certo, na hora certa, bem na hora ia acontecer o golpe, aí já consegui mandar mensagem para todo mundo, já resolvi isso, né? Aquela sensação de sair do retiro pode ter sido por isso, né? E aí as coisas aqui que não estavam com essa data marcada, porque eu ia chegar só dia 20 em frente aqui, não deram certo, mas outras várias se abriram aqui de forma incrível, né? Então, muitas coisas bacanas aqui estão me aguardando exatamente nesta data de hoje. E assim é. Então, quando a gente tem uma sensação dessas que eu contei, né, no início que eu tive, lá no retiro, de sair e me autoanalisar, né, o que é isso? É realmente um desconforto, é um orgulho, o caminhão de lixo, eu tô numa varanda aqui, a vida urbana. E graças a esses caras que fazem esse trabalho bacana, né, de coletar o nosso lixo. Bom, então, quando a gente faz essas análises com aquela sensação dessa angústia interna, escuta e realmente, como eu sempre falo, não é um misticismo, não é deixa a vida me levar, porque aí a vida te leva para qualquer lugar, né? Porque a vida, ela vive sozinha. Não é você ir contra ela. O seguir com ela é diferente, né? Ela te levar e você ir também fazendo força contrária. Quando você segue com ela, você vive a sua vida, né? E aí você fazer essas análises dessa sensação que você tem, analisando os pontos com objetividade, dentro desse egoísmo, né? Você vai ver que as coisas foram te encaminhando, te comprovando as sensações ruins que você tinha, mas abrindo as portas para você pegar as coisas que você tinha que fazer naquela hora, sabe? Que estava certo para ser naquela hora. Olha isso, olha isso que eu acabei de falar. O lado que eu escolhi ir foi o lado que eu cheguei na hora certa que o golpe ia acontecer, no dia que eu resolvi sair no meio desse retiro, nunca fiz isso. E aí consegui, né, salvar vários pixes aí. Então, como eu disse, se forem fazer pix, por favor, olhem se vai cair no meu nomezinho mesmo certinho, e agradeço. Não vão mandar para outra pessoa não, tá bom? Então é isso, gente. Já falei sobre os golpes, né? Já falei sobre a minha saída do retiro, a minha sensação, né, em relação a esse retiro e tudo que vem acontecendo na minha vida na estrada, né? Como uma nômade, toda esse feedback que eu vou recebendo de inspirações profundas em casos sérios na vida das pessoas, que eu venho interferindo, né, de uma forma positiva, que bom, fico muito feliz com muitos depoimentos assim. E novidades, né, como eu falei desse novo canal aí, canal não, né, dessa nova
coisinhas de perguntas que eu vou fazer, que as pessoas estão querendo interagir comigo e saber mais algumas coisas, acho que vai ficar legal. Também vou divulgar que saiu uma revista física, tá nas bancas, tá nas revistarias, livrarias, papelarias, da revista Moto Adventure, tá? Dá pra comprar já, eu vou divulgar, e também tem no site. Abração, oh beleza, ainda vou te mandar mensagem, eu gosto de mandar mensagem, de falar com a pessoa quando eu vou me dedicar a ela naquele momento. Quero agradecer você imensamente, sua família maravilhosa, né? Saí como sempre como uma forasteira, gente, eu não tenho jeito mesmo, né? Eu pus meu chapéuzinho, montei a motoca, gente, não tem jeito, eu vou em frente, mas levo cada um no meu coração, com certeza. Então, e saí, né, de forasteira no meio do retiro. Mas olha só pra vocês verem, gente. Quando eu sinto de ir embora, não tem jeito, sabe? Não tem jeito. É o meu GPS avisando, cara, sai daí, tá na hora de você partir. E eu realmente escuto ele. É egoísta? É egoísta, né? Que tanta gente me pede com tanto carinho pra eu ficar ou pra voltar, né? E eu tenho que fazer poucas expressões, bancar a durona, né? E não, eu já vou ir. Vocês que já me conheceram, vocês viram que eu não fico ali rendendo muito, né? Às vezes eu até faço um pouco de falta de expressão emocional, mas é uma das personalidades que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Desde mochileira, da minha vida nômade, de desapego, porque se eu não partir, né? Eu vou partir meu coração. Então, a história da forasteira começou há um tempo atrás, por isso que eu hoje não uso meu nome, eu uso forasteira, como comecei a ficar conhecida por causa disso, né? Então, eu realmente preciso de ser, né? De ter essa personalidade mais fria e seguir meu rumo. E até porque me disseram uma coisa bem interessante esses dias, eu não sei se foi a esposa do Erivaldo, caramba, que ela falou assim, tipo, você fica tempo suficiente para as pessoas sentirem aquela parte da novidade interessante em você, porque quando a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente fica chato, né? Apesar de que também já teve algumas pessoas, e um senhorzinho que eu conheci em Maragogi, ele olhou pra mim, cara, de um dia pro outro, ele falou, menina, eu já te vi assim de 5 formas, eu acho que ninguém enjoa de você, porque você aparece visualmente de um jeito, você fala de um jeito cada hora, então assim, eu tenho essa aí já não são várias caras, o que também é diferente, né? Esse jeito de estar em cada momento, né? Digamos assim, cada momento a gente, para cada ocasião a gente usa uma roupa, né? Para cada momento meu, eu estou daquele jeito realmente, né? Com sinceridade. Então, se eu tô de chapéu, o pessoal já sabe que eu já tô meio invocada, meio em outro estilo, né? Então, é assim. E isso tem a ver com aquela questão do egoísmo que eu falei, né? De você saber quem você é, proporcionar aos outros essa sinceridade e levar aos outros essa oportunidade deles serem isso também. E tudo ficar melhor, né? Porque o que falta nesse mundo é a autossatisfação. E a gente só está satisfeito quando a gente não tem que satisfazer aos outros, né? E quando a gente se satisfaz, os outros ficam mais contentes com a gente também, porque a gente não fica chato, né? É isso, é sobre isso. E aí, sobre seguir os sinais, que é tudo isso que eu já falei, não é um misticismo, como eu falei, não é, né, deixa a vida me levar, essas coisas assim, não. É realmente uma análise que tem a ver com essa questão do egoísmo. Essa bandana aqui, menina, adorei também. Desde que eu perdi a minha, um cara chamado Moisés me deu, ó. Agora
Já tá até meio frouxinha, eu vou apertar de novo, porque senão eu sumo com ela de novo. Vou grudar ela aqui, ó. Não é lindona ela? Então, muito obrigada pelo presente e vários presentes que eu já recebi também nessa estrada fora, que foram todos maravilhosos. Fora os presentes físicos, gente, é assim, é por isso que eu falo, eu tenho que ter essa personalidade de, é isso aí, já tô indo, tchau, valeu, obrigada, como se eu não sentisse nada, né? Porque, bom, sobre isso eu acho que eu já falei uma vez, deixa eu entrar aqui nesses parênteses. Uma vez eu escutei, já falei sobre isso no vídeo, um médico de família que a gente tinha antigamente, a gente era criança, eu escutei ele falando com a minha mãe. Ele, não era que ele era grosseiro, ele tinha um jeito assim, que parecia frio, né? Parecia, não era. E como ele era vizinho de porta, né, da nossa casa, além de ser nosso médico, como vizinho de porta, ele, conversando com minha mãe, uma vez ele falou que, por exemplo, os filhos dele, ele não cuidava, ele entregava para outro médico cuidar, porque ele se envolvia emocionalmente, não conseguia fazer o que tinha que ser feito, com objetividade, as coisas práticas, entende? Então eu comecei a compreender muitos profissionais, nem todos, né, gente, que pelo amor de Deus, que tem uns também, que precisam de ter essa personalidade assim, fria, sabe? Porque senão a gente não consegue, né? Tratar, cuidar, desapegar, mas não o desapego, aquele desapego de ignorar, né? De realmente não ter sentido nada, né? Eu sempre falo que eu pintei meu coração de preto, que tem espinhos, né? Acho que eu ainda nem postei um videozinho que tem um tum barulho de aço aqui no peito, porque isso são outras coisas, né? Que uma das minhas personalidades me fez criar essa autodefesa para o meu tipo de vida, tá? Também são perguntas que me fazem muito, vou postar lá. Aliás, depois também vou jogar o nome, não sei se eu vou colocar o nome assim de Baú da Estê, perguntas e respostas do baú, alguma coisa do tipo, porque tem muita coisa legal para colocar. Eu vou responder e conversar com todas essas coisas que me falam aí. Como eu disse, sem divulgar nome de ninguém, sem expor ninguém. Mesmo um ou outro que fala uma coisinha mais abusiva, não vou expor o nome de ninguém, né? Vai ser só pra gente se divertir, é legal. Então, esse médico falou, né, que ele precisava de ser assim para poder tratar as pessoas. Então não dá, né, para terapeuta, médico e alguns profissionais ficarem amiguinhos, fofinhos, porque senão a gente não consegue resolver com objetividade as coisas e eu preciso de me despedir e partir, né? Então também daí surgiu a tal da lenda, né, que eu levo um potinho cheio de corações. E aí eu falei quando eu virei a forasteira nas redes sociais por causa disso, porque antes de eu quebrar o meu, né, o meu coração, de deixar parte do meu coração, eu levo dos outros embora e saio mesmo, né, de forasteira. Então, isso é uma das coisas, como eu disse, a gente vai falar bastante, que tem a ver com ser você, com você ter consciência de como você é, de como você quer ser, pro estilo de vida que você escolheu, saber o que cabe, o que não cabe e se sentir conscientemente satisfeito com aquilo. Aí você tá feliz, você sabe o que realmente você quer, o que você não quer, você expõe aquilo dali, né? E até mesmo aqueles que não aceitam, eles uma hora vão compreender e aí talvez você comece a, por exemplo, ensinar, né, as pessoas que assim se vive melhor. E aí isso tem a ver com o retiro também. Que a gente, se minha bateria estiver acabando, eu vou ter que olhar aqui para mudar de lugar para colocar o carregador. Então vamos lá ao retiro que estão me perguntando. O que isso tem a ver com o retiro? Porque é o seguinte,
Nesse retiro, que chama Vipassana, vocês podem procurar no Instagram ou no Google, tá? Ele tem no mundo inteiro. Ele dizem pelo menos, que é o ensinamento de Buda mais puro que tem. Como Buda começou a meditar para se livrar do sofrimento. Porque todos nós sofremos. A ideia é que a gente sofre por quê? Porque a gente tem desejos, né? Porque, na verdade, a gente sofre por apego. O apego vem de um desejo e o desejo são sensações que a gente quer satisfazer. E aí a gente vai a fundo naquilo dali, trabalhar aquilo dali para se libertar de tudo isso. Então a gente fica nesse retiro 10 dias isolados, em silêncio. A gente não se comunica de nenhuma forma com todas as pessoas que estão lá participando. A gente não se comunica com olhares, com gestos, com escritas, com nada. São feitas inscrições quando abre para tal lugar. No Brasil, acho que tem em quase todos os estados. E aí você tem que fazer com antecedência, lota. Ele é totalmente gratuito, tá? Ele funciona com doações. E você tem o alojamento, as refeições e os ensinamentos. Não é retirozinho terapêutico, retirozinho falando não menosprezando, porque eu já fiz retiros, né? Eu já ofereci retiros como terapeuta. Pessoas já vieram participar do meu retiro, que são pagos, né? São trabalhos que a gente faz como profissional. Mas eu digo assim, que retiro terapêutico são vivências mais suaves pro ser humano ocidental. Esses não, esses são com base oriental e ainda assim é muito suave, tá? Porque se realmente fosse a base toda oriental, eu nem poderia ter saído de lá, tá? Então, tem o alojamento, tem a alimentação, mas é pauleira, tá? No começo você não entende nada, eu já falei sobre esses ensinamentos orientais algumas vezes, a gente não entende. Depois começam a vir as instruções, a gente vai entendendo, aí a prática vai fazendo sentido, tá? Eu esqueci de calcular, mas são horas e horas e horas de meditação por dia, sentadinho, tá? E aí a gente acorda 4 horas da manhã, até 4h30 toca os sinos pra gente se levantar, se arrumar, ir pra sala de meditação. Depois, 6 horas da manhã tem um café, depois meditação, depois almoço, depois meditação, aí às 5 horas da tarde tem o lanche, porém, para quem já é aluno antigo dessa escola, ou já participou, né, de outras vezes do retiro, entra em jejum às 5 horas, ao meio-dia, depois do almoço. Às 5 horas da tarde, o lanche é só um limãozinho, uma água de limão, para trabalhar o estômago, que a gente entra em jejum até o café da manhã do dia seguinte. Então, depois do lanche, das 5 horas, é meditação com ensinamentos. Até 9h30 da noite, a gente vai dormir. Para 4 horas da manhã, tá de pé de novo, meditando. Então são 3 refeições por dia, para quem já é antigo são só 2 refeições, um jejum de verdade e muito ensinamento e meditação sentadinho, né? É muito profundo, é muito bom, tá? Mas no meu momento atual e com as sensações e percepções que eu já tenho, não me comportou mais. E eu ainda tive realmente este sinal de sair na hora certa devido a este golpe que ia acontecer no meu nome. Então, perfeito, né? Mas quem quiser, vá. Quem já fez inscrição, já foi chamado, que teve gente que me falou que eu conheço essas pessoas, vá, vocês vão gostar, tá? Mas é assim que funciona, então vão realmente preparados, porque até quem gosta é dureza, é pauleira. E aí o que entra aqui também agora, para quem não vai participar, para quem não gosta disso, mas o que tem a ver com o que eu falei agora de expressão, de comunicação,
comunicação, de saber o que você quer para pôr, né, a sua decisão para o outro e em prática para se autossatisfazer e harmonizar, né, o seu externo. Porque, como eu disse, então, nesse retiro, a gente não se fala, a gente fica no quarto compartilhado, né? A gente se encontra nos caminhos do lugar, é um lugar grande, muito verde, muita mata, isolado. A gente se encontra na sala de meditação. Desde a pandemia até agora, me parece que estão sendo feitos retiros somente separados, tá? Dias específicos só de homens, dias específicos só de mulheres, porque antigamente eram homens e mulheres juntos, mas a gente também não se misturava. Os homens ficavam num alojamento, as mulheres ficavam no outro alojamento do outro lado do lugar, do sítio. E na sala de meditação era dividido homens e mulheres, como as tradições orientais, né? Mas não no sentido de alguma discriminação, mas no sentido de realmente o não contato e o não olhar, né, entre homens e mulheres. E dentro disso, mesmo só com mulheres, mesmo só com homens, é muito interessante. Veja só a experiência. Quando você está com uma pessoa num hostel, pelo menos, né, a maioria aí que já tem essa experiência, você passa por um, passa por outro, cumprimenta, você está dentro do quarto, toma aquele cuidado, né, de fazer menos barulho se já tem alguém dormindo, mas cumprimenta, conversa, tem um lugar ali, então vai todo mundo junto, faz amizades, cumprimenta quando entra, quando sai, etc. Ok. Mas quando você tá lá, você não tá num hostel. Parece um hostel, mas você não tá num hostel. E a regra é, claro, você chega na entrada do retiro, você já entrega seu celular desligado, caneta, caderno, livro, qualquer material que você for fazer algum trabalho. Por exemplo, japamala, que é de religião, de práticas, você entrega tudo ali na portaria. Então, por isso que eu avisei que eu ia ficar sem celular, por isso que talvez queriam fazer esse golpe comigo agora. Então a gente fica realmente incomunicável e sem nenhum entretenimento. Aí você já também é explicado das regras, né? Que não pode falar, não pode se comunicar, olhar para os outros, não pode nada. Então, você tá lá dentro do quarto com uma pessoa, tá convivendo com um monte de gente, você tem que passar de cabeça baixa, não cumprimentar, ignorar. Não tem nada dessa, por favor, não é para falar nada, não é para olhar, não é para nada, entendeu? Você passa como se estivesse na cidade grande, as pessoas são invisíveis, né? E aí, quem vai a primeira vez, começa a ficar com aquela sensação de que quem tá no quarto junto com você, caramba, aquela pessoa deve estar pensando isso de mim, ou então, nossa, fiz um barulho aqui, ou então sem querer peguei o chinelo da outra pessoa, acontece muito isso, e você já fica julgando que o outro tá te julgando e você, na verdade, tá fazendo um auto-julgamento, de achar que o outro tá te julgando, entendeu? Então a parada nunca é o outro, cara, é sempre você. Aí você começa a ficar com essa paranoia mental lá dentro do retiro. E ninguém tá nem aí, porque foi uma regra. Não tá acontecendo isso na verdade, mas isso é uma coisa incutida na nossa mente social, uma coisa social incutida na nossa mente, entende? Que os outros estão reparando na gente, estão julgando a gente. Então, a gente mesmo começa a se julgar por causa disso. Então, aí você mesmo começa ou julgar ao outro, né? Porque aí você vai olhar também, começar a querer criticar mentalmente tudo, porque é uma autodefesa, né? Só que de uma forma também incutida na gente, né? De espetar, na verdade, não expressar, justamente porque lá você não pode se expressar, né? E ao mesmo tempo você se julga porque você fica achando que você está fazendo alguma coisa errado, né? Que a gente tem uma regra de etiqueta, uma educação tão, como eu disse há pouco tempo, tão desnecessária, que faz com que a gente seja mais falso do que realmente educado, né?
ou, na verdade, respeitoso. E aí tudo isso, todo esse processo acontece lá nesse retiro. Aí você imagina, você não pode falar, não pode olhar, não pode pedir desculpa, não pode pedir por favor, não pode mimir nada. Simplesmente baixar a cabeça, seguir seu rumo, sabe? Ignorar as pessoas e ir pra dentro, pra dentro, pra dentro. Então, com a experiência lá desse retiro, não só dessa vez, mas, né, de outras vezes, de outras coisas que eu já participei, eu aprendi muito isso, né? Não me preocupar com o que o outro tá pensando de mim, porque, caramba, o que eu tô fazendo de errado, entende? A gente realmente tem esse programinha na mente da gente. E aí quando a mente começa demais com isso, abala o nosso emocional. Aí você tá vendo o bolo que vira de coisas na vida da gente? Não é brincadeira, né? Então, de novo, quando eu volto para a questão da gente ser egoísta, é nesse sentido. Você já se analisou? Pô, numa boa, você é uma pessoa consciente? Você sabe o que você quer? Aquilo que você quer não é falta de respeito com o outro. Basta você expressar de uma forma bacana. Se o outro não quer entender, cara, não adianta gritar. Você tem que só tomar uma decisão, né? E às vezes é o quê? Se retirar, né? Nesse caso é um retiro, literalmente, ou eu realmente me retirei do retiro. Mas é uma decisão. Você não cabe onde você não está satisfeito, entende? E a gente, socialmente, tem muitas dependências dentro deste assunto, porque a gente às vezes não cabe no nosso emprego, às vezes a gente não cabe na nossa família, mas a gente tem essas dependências, principalmente a financeira, né? E como eu sempre digo e repito, pelo amor, eu falo que eu sou irresponsável, porque eu não quero responsabilidade na vida de ninguém de falar que eu dei um palpite ou dei uma coisa de faça isso, né? Larga tudo e vai viver a vida assim. Não, não é para todo mundo, ainda bem, mas a gente precisa de começar a pensar nisso, né? Porque, na verdade, a gente não pensa. A gente tem uma atividade mental muito grande que impede a gente de pensar realmente para tomar as nossas decisões avaliadas e analisadas dentro dessa autossatisfação. Então, se você não está satisfeito, de novo, digo e repito, se você não está confortável, saia de onde está. Aí, para você dar esse passo do sair, né, cabe a você, porque você vai ficar dependente eternamente, né, das questões sociais, se você realmente não arriscar. Vou parar por aí para não sugerir nada para ninguém, mas eu acho que a pandemia, com esse boom de nômades que aconteceu aí, né, é um exemplo que faz com que as pessoas possam ver, né, na prática que dá certo, funciona de alguma forma. Então, prepare-se para tal, já que você pode se preparar. Só não demora muito, né? O primeiro passo, às vezes, ele é sempre o mais difícil. Depois, liga o GPS com o universo, que ele funciona. Mas você precisa estar bem conectado, né? Então, é analisar com tudo que eu já falei desde o início. Isso vem com prática, porque percepção não é assim que a gente começa a ter, né? Depois de estar tão desconectado na vida, tão dentro de um retiro desses, na nossa vida, no nosso dia a dia, na cidade, até mesmo dentro de casa, né? A gente entra, boa noite. Nossa, já falei pra caramba aqui, muitas coisas profundas, né? Live filosófica. Então, às vezes a gente entra em casa, não olha nos olhos da pessoa que tá lá, não cumprimenta, não fala uma coisa legal, o outro tá na televisão. Vocês estão praticamente num retiro, né? Que eu acabei de contar como que é. A gente não se comunica de nenhuma forma.
não fala, não se expressa, e aí fica achando que o outro que está no sofá tá com alguma coisa contra você, e aí você já se julga porque você acha que porque você fez aquilo, o outro tá fazendo aquilo, e pá, e pum, né? Morreu, matou, né? É a falta de expressão e de comunicação que a gente aprende a lidar neste retiro, forçando a falta de expressão e de comunicação. Porque a ideia base da gente aprender todos esses passos que eu falei, né? Que Buda diz, que é se livrar do sofrimento, que vem do apego, que o apego é por causa de desejos, que a gente tem de sanar nossas sensações. Então, quando a gente não se expressa, o que a gente faz? A gente sofre, né? A gente sofre porque a gente tem a necessidade de expor quem a gente é, né? De ser quem a gente é. E aí a gente aprendeu a não fazer isso, né? Então a gente fala, não, tá tudo bem, ou então fica emburrado, como eu falei aí no meio da live, e perde um grande dia, um final de semana, uma vida inteira com essas bobeiras. E caramba, se não é pra ser, não é pra ser. Às vezes dentro de relacionamento, poxa vida, a pessoa que você tá, ela não entende o que você fala, você tem que ficar tomando cuidado com o seu jeito de ser. Por quê? Se ela te conheceu de um jeito, ou era você que não era daquele jeito, né? Então tudo isso a gente coloca dentro daquela análise que eu falei, pra gente começar a saber quem a gente é. Aí eu sabendo quem eu sou, quem e como eu quero ser, eu criar esse meu jeito, essa minha personalidade. Aí eu vou me sentir, não falsa, né? Eu vou me sentir, caramba, eu sou assim, né? Igual muita gente tem vontade de usar um lenço, de usar um chapéu, como eu uso. Fala comigo que tem vergonha. Poxa, por que tem vergonha? Combina com você? A pessoa põe, ficou bonito. Ai, mas eu tenho vergonha de sair assim. Tem vergonha por quê? Aí já começa com que o outro tá julgando de você e você começa a se julgar porque tá achando que o outro tá achando que tá feio. E aí você já começa, nossa, tô parecendo uma ridícula com isso. Entende? Não é o outro, é você que joga pro outro pra te contra-atacar. É sempre só você. Então por isso que o egoísmo bom funciona também pra solucionar isso, sabe? E aí, quando a pessoa põe o chapéu ou põe o lenço, ela treina, ela se sente bonita, se sente bem, ela sempre quis usar. Ela vai pra rua sem os julgamentos, sem se preocupar com os julgamentos e sem auto-julgamento, ela encontra uma nova personalidade. E aí ela, poxa vida, então eu sou assim, me sinto bem assim, quero ser assim. Tal. É a gente saindo de uma infância, de uma nova adolescência, né? Se reencontrando. Porque quando a gente entra numa fase adulta, a gente se perde de novo. Por causa dessas questões, dos padrões que a gente foi programado ali, colocado ali, né? E aí, você criando tudo isso, você analisa aqueles pontinhos que você realmente... como é que eu falo? Combinou com você e você precisa dispor. Porque aí você vai se entender também da forma que antes você ou tinha medo de falar, ou quando você ia falar alguma coisa, você já falava com uma reatividade, né? Porque você já esperava um outro gatilho contrário a você. Então aqui ninguém tá num duelo, né? Nada de bang bang. Você precisa de guardar a sua arma e quebrar o padrão. Caramba, estou escolhendo como ser. Para eu ser como eu quero ser, eu preciso de me expor. Eu preciso de falar para o outro, é isso que eu quero. E
sem ser grosseiro ou sem faltar o respeito para o outro, mas me valorizando, né? Eu vou ter que parar um instante, saber como eu vou falar isso. Eu vou praticando como ser eu, como me expor, né? E isso é muito legal, isso é muito legal, isso é muito especial, sabe? Você ser você. E diante disso, esses trabalhos e esses retiros ajudam muito, mas também não é todo mundo que vai aguentar. Então, com todas essas coisas que eu falei, você pode começar a dar uma analisada. Aí, quando você começa a se conectar com você começa a perceber que tem coisas que parece que aparecem na sua vida que são os chamados sinais, mas na verdade você só se conectou, a sua mente abriu, você começou a pensar de verdade, não a receber, né, as reações e a atividade mental constante e fixa, né, programada já, habitual, rodando o mesmo disco. Então você começa a ver, parece que é uma coisa nova, mas às vezes ela já estava ali. Você só não tinha espaço na sua mente para enxergar. Pode olhar, né? Que às vezes quando você pensa em alguma coisa, sei lá, carro cor-de-rosa, vai amanhã na rua e começa a ver se você não vai reparar que tem mais carros cor-de-rosa na rua. Sua mente abriu para aquilo, né? E de novo eu conto uma coisa que eu já contei, que era de uma professora de história, acho que da primeira até quinta série, ficou marcado em mim essa professora. Ela ia nas aldeias e tal, e ela contou o caso de que os índios não tinham conhecimento, né, daqueles barcos, aquelas caravelas ali. Então, o cérebro deles não tinha uma imagem do que estava acontecendo na movimentação do oceano, das caravelas chegando. Então, eles custaram a enxergar aquilo dali, porque não tinha um registro mental, né? E isso é a verdade da nossa máquina cérebro, tá? Então começa a prestar atenção nisso, e aí você vai ver que todo um processo de vida novo vai começar para você. Você vai renascer, né? De criança para adolescente, aí você escolhe sua personalidade, aí você se transforma num novo adulto, um adulto legal, sabe? Feliz, que não vai encher o saco de ninguém, nem de você mesmo. Então é sobre isso que eu vim falar. E aí já expliquei sobre a minha fuga do retiro, como que funciona esse retiro para quem quer. E dentro desse retiro, o que eu tirei e coloquei para vocês de como fazer, né? Eu uso até dizer isso, um pouquinho daquilo que eu venho praticado realmente há muitos anos na minha vida e que às vezes não é assim de uma hora para outra, mas se você for com determinação, pode ser rápido, sabe? É como se fosse uma iluminação, né? A gente tem várias iluminações, vários feelings, e isso é totalmente possível. Então, você tá satisfeito com você mesmo, gente, não tem preço, não tem preço, não tem preço. E aí entra naquelas coisas que as pessoas falam pra mim, né? Nossa, mas aí você vive assim. Já até falei sobre isso num vídeo que eu deixei por causa de uma entrevista que fizeram comigo num outro canal. Mas você vive de favor? Não, eu não vivo de favor, né? Eu vivo de uma forma que eu escolhi viver. E independente dos apoios motociclísticos que querem me receber, eu troco, né, meu serviço por hospedagem no hostel. Já dei as dicas que existe o Couchsurfing, que existem acampamentos diversos, gratuitos, ainda mais com a onda de motorhome hoje em dia. Existem muitas formas, né, de você viver assim ou fazer uma viagem com baixo custo. Então não é uma questão de viver de favor, é uma questão de eu escolhi como eu quero viver e as coisas aparecem, as coisas acontecem. Porque, de novo, se você está nesse meio,
sua cabeça, os sinais vão sendo guiados ali e coisas acontecem. Não é um catálogo que você escolhe. Então, universo, eu quero isso de graça, assim, com interesses, assim. A intenção é que te traz determinados resultados. Guarda essa dica. Tudo é intenção, e isso a gente aprende nesses retiros também, nos ensinamentos, né? Quando você tem uma intenção em usar um determinado objeto, aquilo transforma numa ação maléfica ou benéfica. Então, como eu sempre falo, é o quê? Uma arma, o dinheiro e a palavra, né? Uma arma, ela é um objeto, ela não é boa e nem má, ela não faz nada sozinha por ela mesma, né? É a pessoa com uma intenção que faz. O dinheiro, ele não é bom nem ruim por ele mesmo, né? É a pessoa que pega uma quantidade de dinheiro e que expõe a intenção dela, o caráter dela ali, né? É uma pessoa que, usando uma determinada palavra, com a forma dela expressar aquela palavra, ela expõe a intenção dela, né? De machucar ou realmente mostrar alguma coisa ali. Então, tudo isso são entendimentos. E para que a gente tenha o nosso entendimento, é esse processo de autoconhecimento. O que o outro vai entender não compete a você. É sempre só você. E o outro é o outro. Dentro disso, lembrando que às vezes a gente fala de uma forma direta. Isso não significa ser grosso. O faltar o respeito, a gente sabe que é muito diferente. Tem uma linhazinha ali que a gente sabe que é muito diferente. E onde a gente mede isso? Na intenção. Então veja como que está a sua consciência, de qual intenção de você está agindo de alguma forma. Normalmente, quando a gente tem uma atitude de falta de respeito, a gente está mais para reação do que ação. Já falei também sobre isso em vídeos. Porque toda reação ela é baseada em emoção, né? Uma ação, ela é realmente uma decisão. Você sabe e você faz, você age. Aquilo dali é tranquilo, é ágil, né? É objetivo, é uma linha. Agora a reação, ela é uma onda, né? E ela é conturbada, ela pode ser explosiva ou ela pode ser, assim, torturante, né? Então, a reação é uma coisa, a ação é outra. E todo esse processo que eu falei de autoconhecimento, de reconexão e de ser você, faz com que você comece a pensar, a agir. Isso não demora, porque não é aquele pensar, de novo, que a gente está já na programação, né? Eu tenho uma frase que eu falo: penso, logo desisto, porque isso é ficar naquela coisa remoendo de que as contas não batem, as contas nunca vão bater para você fazer alguma coisa, né? Porque esse pensar, ele não é lógico. Essa análise que eu falo, ela não é uma coisa exatamente lógica, mas ela é uma certeza que você sabe. Você pergunta para você mesmo, você responde automaticamente. Não aqui, com as respostas prontas que a gente já tem de que é impossível. Mas a gente sabe, não vou nem falar do coração, a gente sabe. Não é aqui, não é aqui. É tipo aqui, vem uma resposta, você sabe, você é iluminado, entende? É isso, gente. Olha, acho que filosofei bastante e falei sobre tudo. As outras coisinhas eu vou deixar para esse quadro que eu vou abrir, né? Sobre as perguntas e respostas, que já tem várias para responder. E podem ir deixando mesmo antes de eu abrir as caixinhas e tal, que eu vou... Alguns vou fazer vídeos que são legais, como esse das bagagens. Eu tô incomodada com a minha franja. O cabelo tá sujo, tem que lavar. Gosto assim. Aí.
Então, vou fazer o vídeo de algumas que são legais, outras vou colocar no story, outras vou respondendo de várias formas, que ficam informativas e outras ficam divertidas, que tem coisas muito divertidas para compartilhar também. Coisas pessoais, coisas de dicas, de estrada, de tudo. Porque, como eu disse, é legal eu falar de mim, porque eu aprendo mais ainda sobre mim, e aí eu fico mais satisfeita ainda sabendo quem eu sou, como eu sou, e inspiro mais pessoas. Estou muito satisfeita realmente por todo esse feedback, que inclusive, eu já vou estragar uma surpresa. Além da revista que saiu, vou divulgar, saiu física, depois eu vou passar para todo mundo que quer comprar. No site também vou divulgar. Estão fazendo uma música. Eu já recebi o ano passado 2 poesias sobre mim, foi lindo. Vou publicar de novo essa poesia de um grande senhor que eu passei pela casa dele quando a minha moto fundiu o motor. Foi especial. E agora eu tô virando música também, gente. É muito legal, é muito gostoso tudo isso, sabe? Então são esses os presentes que eu levo. E aí, como eu sempre digo, não vou chorar, que eu sempre choro, né? Porque a forasteira precisa de manter a personalidade de forasteira para conseguir partir, sem partir meu próprio coração. E é sobre isso a música que eu tenho postado. Então, a Estê, né, são grandes estês, né, são grandes revelações, sempre uma caixinha de surpresa, então por isso que eu resolvi abrir essas caixinhas de pergunta, que eu tô me divertindo com isso, me conhecendo mais ainda, e as pessoas ficam surpresas. Eu acho legal mostrar um pouquinho de cada vez e me ver de várias formas a cada momento, e as pessoas se divertirem com isso, saber que a gente tem vários lados, né? Várias formas da gente se mostrar, como eu já falei em alguns posts que eu fiz, né? Motociclista, mulher, né? Parece que são diferentes, né? São 2 coisas, 2 pessoas, mas é a mesma pessoa, né? Só que de formas picadinhas fica interessante. Talvez aí seja uma boa dica, né? Pra gente levar pro nosso dia a dia. Aquele gostinho, né? De sempre assim, não mostra tudo de uma vez, mas a gente não fica calculando como ser. A gente né? Cada momento. Como eu falei lá pro início da live, antes de eu falar sobre como ser você mesmo, a gente tem, né, aquele vestuário para cada ocasião. Então a gente tem um jeito de ser, né, a cada momento. E ali é onde você vai aparecer com toda a naturalidade, espontaneidade do seu ser, se você já descobriu, né, como você é, como você quer ser. Então você não fica fazendo joguinhos, né? Você não fica escolhendo, medindo palavras, como que eu vou ser agora, que pose eu vou fazer. Porque isso, caramba, é cansativo, não gera prazer, não gera satisfação. Então, como eu sempre falo, eu não gosto da paixão, eu gosto de tesão, porque tesão a gente sente com qualquer coisa, né? Paixão não, aquele turbilhão assim, depois você se maltrata e maltrata o outro, né? E o tesão a gente faz por a gente mesmo, né? E isso pra mim é que é o importante manter, né? Que a gente sabe que a paixão acaba. Então eu não sou apaixonada por moto, eu tenho tesão na motoca, né? Essa é a realidade. Aí, falando sobre isso, então eu vou voltar a postar as minhas coisinhas, começar o quadro das perguntas, para manter a chama acesa aí das curiosidades da Estê, beleza? Então, esclarecido, não caiam no golpe do Pix. De novo, se forem fazer Pix, façam no meu nome certinho, por favor, tá bom? Certinho no meu nome. Não caiam em golpe de Instagram,
não caiam em golpe de fornecer dados, clicar nos links, ok? Já saí do retiro, já expliquei tudo, tem tudo de tudo para todo mundo que me perguntaram aí sobre essas coisas, tá? Então, mais uma mega live filosófica. Acho que falei sobre tudo. Ah, tá, rapidinho. Então, faltou só a parada de mais sinais. Olha só para vocês verem. Enfim, quando eu consegui fazer inscrição, até ser aceito demora um tempo. E aí, eu tava indo para Pernambuco. Eu fiz pra Pernambuco, né? Calculando que eu iria chegar lá. Eles liberam que você conseguiu ser aceita a sua inscrição pouco tempo antes. Então, beleza, eu já estava em Recife. E aí, nossa, eu já nem lembrava mais. Cismei de ir, menino, porque minha irmã, como é que foi? Não, mentira. Cheguei em Recife, ia dar aquela passadinha básica, né? Visitar Olinda, fazer minhas provas do Fazedor de Chuva lá em Recife, conhecer os pontos turísticos, 1, 2, 3 dias já ia embora. Pronto, no primeiro dia que eu fui conhecer Olinda, cataploft, né? Aquele acidentezinho básico, ó, o joelhinho já tá beleza, atrapalhou um pouco lá nas meditações, mas tá beleza. Isso fez com que eu tivesse que ficar mais dias em Recife. Mais um dia só arrumando a motoca, mais outro dia para fazer as provas do desafio. Então, com isso, eu estendi meu prazo de ficar em Recife. Atrapalhou os meus planos, atrasou os meus planos. Não, porque ficando esses dias a mais forçadamente em Recife devido ao acidente, minha irmã falou, Estê, vai lá no Alto do Moura, que tem o nosso sobrenome. E aí, se eu tivesse ido embora de Recife, eu não ia ir lá conhecer o Alto do Moura. Então, esses dias que eu passei em Recife, fiquei já programando de ir em Caruaru. Beleza, só que aí não deu certo de eu ir para Caruaru no dia que eu estava programando de ir. Alguma coisa aconteceu e aí não deu. Não deu a sensação, aquele negócio, sabe? Falei lá com o pessoal, gente, se amanhã der certo, ok, mas tem uma previsão de chuva. Dito e feito. No dia seguinte também, chuvarão do caramba, que não é habitual ter, ainda mais nessa época. Choveu pra caramba. O cara lá de Caruaru também falou, Esteve. Tanto que depois eu vou postar um vídeo super bacana do trabalho dele, que é de uma lavanderia de jeans, que é de onde saem as nossas roupitas, lavadas, passadas, com jeans curtido ali para ir depois que saem das fábricas para as lojas. Eu vi tudo isso e ele falou, olha, a sua chuva encheu o açude de água, né? Que sempre falta por lá. Vou postar isso porque foi também especial, magnífico. E aí eu falei com ele, cara, isso é para eu não ir. Alguma coisa desde esse acidente tá me falando, tá me atrasando em Recife para eu descobrir Caruaru, mas aí eu tô querendo ir para Caruaru, não é para ir. O que tá acontecendo? Então me entreguei de novo, sentei lá no sofazinho na casa das meninas em Recife, tô olhando o WhatsApp, vou dar uma olhada no e-mail. Minha inscrição pro retiro, já tinha esquecido de olhar. Já tinham me pedido 3 vezes para confirmar e eles não fazem isso, porque como é lotado, né, eles já passam uma pessoa na frente. Confirmei. Se eu tivesse ido para Caruaru, não tinha nem visto a inscrição, ia perder o retiro. Beleza, na mesma hora, fiz a inscrição. Então dava para eu ir para Caruaru no dia seguinte, se tudo desse certo e fosse para eu ir, passar um dia, no outro já ir pro retiro. Coincidentemente, era assim, perto. E eu tinha que sair de novo de Caruaru, pegar a BR-101 e já entrar para ir pro retiro. Então, tudo fez com que eu me atrasasse a sair de Recife. Para minha irmã me falar de Caruaru. Aí eu cismar com Caruaru. Não dar para ir em Caruaru, ficar esperando o tempo para eu ir para lá. Com isso, eu vi o retiro. Aí depois que eu vi o retiro, confirmei a inscrição, deu para eu ir em Caruaru, ir pro retiro, tudo com tempinho calculado. Aí, olha pra você ver, fui pro retiro e ainda saio do retiro me acontecendo essa, de chegar no lugar certo, na hora certa, do tal do golpe do WhatsApp.
Me diz, gente, se isso não é uma viagem total, né? Então, para você entender, aceitar com tranquilidade esses sinais, que tem coisa dizendo que é para você ficar, ou tem coisa dizendo que é para você ir, você entender isso não é o máximo. Caramba, meu. Tem que só tomar cuidado, que eu já falei com uma pessoa hoje, para saber se realmente não é autossabotagem, se não é desculpa, né? Ou se a gente tá ali enfeitando e colocando responsabilidades nas mãos dos outros, né? Deus quis, Deus não quis, né? Porta é essa. Então, vai lá pro meio da live, ver todo o processo de autoconhecimento, esse processo lá dos esquemas, dos ensinamentos do retiro, para você saber como se conectar e, caramba, viver assim, que você pode viver assim até no seu dia a dia, numa rotina comum, tá? Que isso vai ser muito mais leve, você pode transformar tudo que você já vive, ou você pode mudar tudo que você já vive. Oi! Então, tô fechando aqui a live, deixando mais uma super mensagem aqui pra mim, pelo menos, né? Porque eu faço as lives filosóficas para mim mesma, para eu poder ouvir eu falando tudo que eu já passei, para registrar e cada vez mais eu viver nessa conexão. Que é assim que funciona. Eu mesma me ensinando, né? Ó, como é que é o esquema aqui então? Volta para fechar isso aqui. Sim, uma vez eu escrevi. Todo mundo tem uma história para contar. Às vezes as pessoas não lembram mais como é que era a minha frase. Vou até procurar ela por aí para poder registrar no story e colocar nos destaques frases. Todo mundo tem uma história para contar. Só que é o jeito da pessoa contar que torna ela emocionante, encantadora ou não, né? Às vezes você acha que sua história é sem graça, mas depende da entonação, né? Que você contar, ou que trecho da história da sua vida você vai contar. Todo mundo tem uma história bacana para contar. Conte ela com empolgação, que você vai se surpreender com a história da sua vida. Então, se você não tá satisfeito, né, ali com a história da sua vida, tenta contar ela com mais empolgação. Aquilo pode transformar a sua vida, o seu dia a dia. O mesmo trabalho, a mesma família, a mesma coisa que você vive pode ser transformada pelo seu novo jeito de fazer, de viver aquilo dali, né? Se não transformar tudo, você vai mudar. Você vai mudar, porque você não vai caber mais ali, aí tudo isso volta de novo pro que eu já falei na live. Então, tudo que eu falo sempre é um ciclo que vai juntando ali um no outro. E deixando uma dica que eu sempre falo. Como que a gente pode tentar experimentar isso? Seja turista da sua própria cidade. Quando eu já estava ficando um pouco saturada, quando eu estava em Belo Horizonte, eu saí pro centrão de ônibus com a câmera na mão e fotografei isso, aquilo, e me perguntaram uma hora lá meio desconfiado, acho que estavam fazendo alguma coisa de errado. Eu entrei na vibe e falei, não, porque eu sou turista, eu gosto de fotografar uns prédios antigos e tal, e andava assim como turista, parei numa lanchonete, cheguei em casa, fingi que estava num hostel, cumprimentei todo mundo e tal, entende? São formas da gente experimentar a nossa rotina, como se a gente não estivesse nela, para ver se aquilo dali se sustenta, né? E você transforma, e aí você consegue ficar mais empolgado, contar uma nova história ali dentro do mesmo lugar. Ou então, se você não conseguir, é porque não te cabe mais ali, você está morrendo. E aí foi o que eu falei já também. Por favor, abaixa a arma, sai do duelo. E não vou mais dar sugestão.
que aí você precisa de fazer a sua vida, né? Volta à live e vai ver pelo menos como se fazer uma nova pessoa, virar adolescente de novo, encontrar uma nova personalidade, ser quem você quer ser, como você quer ser, e aí a vida vai mudando sem radicalismo aí pra você, tá bom? Então é uma live, é sério, gente. Pra mim foi especial, mas isso são grandes ensinamentos. São simples, mas às vezes pode não ser fácil, tá? Só que é prática de vida, dia a dia. Anota lá, põe lá na porta da geladeira. Como eu quero ser. Começa por poucas coisas. Ah, eu gostaria de usar um chapéu, mas tenho vergonha, como eu já falei aqui na live. Ah, eu gostaria de caminhar de tal forma. Treine o seu caminhar. Por exemplo, um dia eu saí, assim, gente, eu preciso de dar um up. Sabe que ele bota um cropped, não é isso que chama? Nem sei. Pra mim era mini blusa, antigamente, pronto. E sai, e vai, né? Eu sei que tava chovendo, eu botei uma blusa, velho, botei uma bota, peguei o guarda-chuva, passei um batom e fui caminhar na rua de casa, assim, na rua principal, tinha o supermercado, a padaria e tal. Menino, na hora que eu saí, cheguei na esquina, tinha um senhorzinho assim abrindo a porta, pondo as coisas da padaria, ele falou, bom dia, que mulher bonita. Eu, bom dia, muito obrigada. Aí saí, atravessei a rua e tal, continuei andando e passou uma senhorinha poderosa, hein? Aí eu ri assim pra ela, saí. Eu falei, foi massa isso. Então, põe tópicos e não fica pensando demais, não. Como eu te falei, você sabe, pega aquilo dali. Aquilo é o que vale. Não é o emocional, não é o pensamento racional, é o que você sabe. Pega aquilo dali, anota o que você quer ser, como você quer ser e vai se transformando como um adolescente, se encontrando o seu jeitinho, anotando lá na porta da geladeira. Aí começa, assiste a live de novo e vai praticando. Depois me fala aqui, beleza? Então, valeu, tô de volta, preparem-se que vai ter coisas legais, porque eu quero que a minha vida continue legal. Beleza? Então, beijão da forasteira.